que é norma inconstitucional? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o que é norma inconstitucional. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre o que é norma inconstitucional. E já te dizer do início que isso para que a gente não caia naquele vício que tem sido comum por aí de as pessoas chamarem de inconstitucional aquilo de que elas não gostam. Eu costumo brincar que a palavra inconstitucional virou um xingamento de birra quase, né? A pessoa é feio, chato, bobo e inconstitucional. E aí você vai tentar entender é inconstitucional porque ela não curtiu, entendeu? E aí, veja, a gente precisa organizar algumas ideias, né? Trabalhando primeiro com uma definição. Veja, a inconstitucionalidade é a incompatibilidade de um determinado dispositivo normativo em relação a um determinado, pelo menos, né, a um outro determinado dispositivo da Constituição Federal. Né? Então, a inconstitucionalidade é a incompatibilidade. Estou examinando uma norma aqui. E aí eu verifico a incompatibilidade dessa norma com pelo menos um dispositivo determinado, pode ser em relação a alguns, por exemplo, mas com pelo menos um dispositivo determinado da Constituição Federal. Né? Professor, e como que eu sei o que é a Constituição Federal? Veja, isso pode ser uma discussão longuíssima, nós vamos procurar simplificar tanto quanto possível as coisas nesse nosso papo aqui de objeto bastante determinado, né? Você vai lá ao teu Google, procura Constituição Federal 1988 Brasil ou Constituição Brasil, você vai achar lá e vai conseguir verificar. E aí o teu trabalho tem uma norma, eu vou verificar uma alegação, uma impressão de inconstitucionalidade. Eu preciso achar lá na Constituição Federal Brasileira, que é um tanto quanto volumosa, né? Eu tenho esse ônus argumentativo de dizer, olha, é inconstitucional porque é incompatível com esse dispositivo, ou com esses dispositivos mais determinados. Não dá para cair naquele negócio, é inconstitucional porque ofende o espírito da Constituição. Tá, mas o que afinal é isso? E veja, a nossa Constituição, ela tem um monte de dispositivo de conteúdo um tanto quanto aberto, assim, né? O senhor consegue dar um exemplo aí, professor? Bom, pense lá no artigo 1º, inciso 3º, por exemplo, que fala da dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Né? A Constituição faz referência expressa à dignidade da pessoa humana, de maneira que a dignidade da pessoa humana é um conceito jurídico. Só que a própria Constituição não traz os elementos definitórios da dignidade da pessoa humana. Tá, a dignidade da pessoa humana é um conceito jurídico importante, cláusula pétrea. Tá, mas o que é, afinal, a dignidade da pessoa humana? E veja, dá para você dizer que a gente tem uma boa produção filosófica a respeito disso no Ocidente, no Brasil, inclusive, que se a gente quiser ter um diálogo racional, leal, bem fundamentado sobre a dignidade da pessoa humana, a gente consegue. É verdade, mas veja, nós estamos nos socorrendo de elementos fora da Constituição Federal, o que em direito é bastante comum, inclusive, tá? Né? Mas, de fato, a Constituição traz dignidade da pessoa humana. E veja que, se você não tiver uma pretensão lá tão grande de lealdade e tudo mais, é possível argumentar uma tantada de coisa com base na dignidade da pessoa humana. Principalmente se você não quiser ter uma definição tão clara da coisa. Assim, veja, não estou sugerindo que ninguém faça isso, mas estou dizendo que é possível que se faça. Isso para a gente não cair, repito, naquilo que me parece que é pior ainda, de se afirmar inconstitucionalidade sem se precisar, tá, mas em relação a qual dispositivo da Constituição Federal? Então essa incompatibilidade
daquilo que se examina em relação a dispositivo da Constituição Federal. Eu vou fazer umas outras menções bem breves aqui, só para o vídeo não ficar lá tão rasteiro assim, né? Quero te lembrar que há duas perspectivas de inconstitucionalidade. Você tem a inconstitucionalidade na perspectiva formal e a inconstitucionalidade na perspectiva material. A inconstitucionalidade formal, ela ocorre por um desrespeito à forma determinada na Constituição. E aqui, em geral, nós estamos falando de processo legislativo, né? Imagine uma determinada criação legislativa que, por determinação da Constituição, deva passar por apreciação bicameral, né, no nível legislativo, ou seja, Câmara e Senado, e uma determinada matéria lá seja apreciada só em uma das duas casas e vá para a sanção. E as pessoas podem falar, olha, mas promove os valores da Constituição, é certo, é eficiente, é conveniente. Bom, mas a questão há desrespeito à forma determinada na Constituição. E aí então você tem uma possibilidade de configuração de inconstitucionalidade formal. Você tem a inconstitucionalidade em sentido material, que é a incompatibilidade com o conteúdo de um determinado dispositivo da Constituição Federal. Imagine você, por exemplo, que venha lá uma norma que trate no nível infraconstitucional homens e mulheres de maneira diversa, sem um fundamento muito específico na própria Constituição. Você deve estar lembrando de um monte de exemplo aí, né? Mas vamos voltar para aquilo que é mais básico aqui. Inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da própria Constituição. Então, quem pode estabelecer tratamento diferenciado entre homens e mulheres, em princípio, é a própria Constituição, ainda que ela delegue isso para ser regulamentado melhor no nível infraconstitucional, esse tipo de coisa, e quando ela quer, ela faz isso, né? Você vê lá quando trata de aposentadoria, a própria Constituição, ela diz que homens e mulheres precisarão contribuir por tempos diferentes, a idade mínima diferente, esse tipo de coisa. E isso depois é regulamentado no nível infraconstitucional. Tá, voltando. Você imagine, então, um dispositivo normativo infraconstitucional que trate homens e mulheres de maneira diversa no nível infraconstitucional, sem que haja um claro fundamento na própria Constituição para isso. É possível argumentar, em tese, que haja aí uma inconstitucionalidade por incompatibilidade especificamente com o inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Tá certo? Dá para lembrar que é possível argumentar inconstitucionalidade de normas constitucionais derivadas. Como assim, professor? Você tem lá uma emenda constitucional e aí a emenda constitucional não respeitou o processo legislativo previsto para isso, de quórum, por exemplo, esse tipo de coisa. Ou então, a emenda constitucional é incompatível com uma determinada cláusula pétrea. Tá certo? E por fim, eu quero te lembrar aqui que esse papo é muito bacana, né? Ele já ajuda a gente a não cair naquilo do falar inconstitucional como a gente fala bobo por aí, né? Mas que o que a gente tem no nosso sistema é um princípio de legitimidade das normas. Ou entende por que você está falando isso, professor? Porque assim, não dá para... chegou uma norma lá, eu não gosto da norma, eu não vou respeitar a norma, porque eu não quero. Porque para mim parece evidente a inconstitucionalidade. Veja, a própria Constituição atribui ao Poder Judiciário a incumbência institucional de controle de constitucionalidade. E a gente tem controle difuso, controle concentrado de constitucionalidade, papo para outros vídeos também, né? Mas quem faz o controle de constitucionalidade no Brasil, por delegação da própria Constituição Federal, é o Poder Judiciário. De maneira que vem lá uma norma, você tem a forte impressão de inconstitucionalidade, mas não é você que decide sobre isso. E você entende que essa norma, que você considera inconstitucional, ela ameaça ou lesa um direito seu. O que você precisa fazer é ir ao Poder Judiciário solicitar a tutela desse seu direito que você entende que está sendo ilegitimamente ofendido. Por quê? Repito. O que a gente tem é um princípio de presunção de legitimidade das normas. Legitimidade em sentido lato, dentro do que a gente tem aí essa presunção de constitucionalidade em sentido mais específico. Tá certo? Daquilo que é mais importante, então. Não podemos esquecer do princípio
de legitimidade das normas, e inconstitucionalidade é a incompatibilidade de uma certa norma em relação a pelo menos um ou então alguns dispositivos determinados da Constituição Federal. Ainda que eventualmente eles trabalhem aí com conceitos um tanto quanto amplos, porque a própria Constituição algumas vezes não define exatamente os conceitos jurídicos que ela traz. Tá certo? Mas assim, não vamos cair no negócio do é inconstitucional porque eu não gosto. Mas é evidente que é inconstitucional e eu não consigo apontar qual que é o dispositivo em relação ao qual há incompatibilidade. Porque se a gente tem um princípio de presunção de legitimidade, quem afirma inconstitucionalidade tem o ônus argumentativo de demonstrar em relação a qual parâmetro da Constituição específico que é que existe supostamente essa incompatibilidade. Lembrando que quem tem a função institucional de decidir é o Poder Judiciário. E aí a gente tem controle difuso, controle concentrado de constitucionalidade. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha tido a sua atenção chamada aí para detalhes que talvez não tivessem ganhado ainda tanto a sua atenção, tá certo? Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e, na medida do possível, eu gosto muito de interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo. Apesar de toda a correria, é uma alegria quando a gente consegue conversar por meio dos comentários logo aqui embaixo do vídeo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a natureza jurídica da norma inconstitucional. E queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.